Quando um ser humano já não sabe como ajudar o outro, Deus dá sabedoria para ele ser salvo. É uma história que conta que um homem muito justo, ele foi condenado. E ali naquela cidade, não é? Ele era uma pessoa malquista, era um estrangeiro, era um homem visto com indiferença por aquele povo. E aconteceu um assassinato ali naquela cidade. E a polícia precisava descobrir o culpado. E como não descobria, alguém levantou uma suspeita sobre esse homem, precisava achar um culpado. Então estava bom, era ele mesmo. Se foi, se não foi, pronto, já estava encontrado o culpado. E ele foi levado a julgamento. E foi visitado por um amigo de oração. E ali ele abriu o coração para aquele amigo dizendo: olha, esse povo não gosta de mim porque eu não sou daqui. Esse povo não está em busca do verdadeiro culpado, eles querem apenas alguém para poder sacrificar. E eu tenho certeza que eu vou ser condenado. E vou ser condenado à morte. E aí o amigo se aproximou dele e disse: olha, nem tudo está perdido. Porque para Deus tudo é possível. Coloca nas mãos de Deus esta situação. Confia nele. Glorifica a Deus. E pede a Ele sabedoria. Porque se tem alguém que pode salvar você, essa pessoa não sou eu, é Ele. E aí ele foi levado a julgamento. O juiz pediu um tempo para ver a sentença, porque era uma causa muito difícil, muito delicada, muito complicada. Chegou o dia da resposta. Estavam todos reunidos, o juiz fazendo ali botando banca, vira para ele e diz: olha, é um caso difícil, você é uma pessoa indicada aí por muitos como o responsável, existem elementos que incriminam você, me cabe tomar a decisão da sua condenação ou não, mas eu não quero ser injusto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever num papelzinho as duas sentenças, condenado e inocente. Você vai tirar um papelzinho, e o papelzinho que você tirar, essa vai ser a sua sentença. E aí deu um gelo na espinha desse homem. O juiz ainda completou dizendo: porque Deus é testemunha se você agiu bem ou se você agiu mal. E se você agiu bem, Ele vai salvar você. Aquele homem se arrepiou todinho, porque ele tinha certeza de uma coisa: naquele papelzinho que estava sendo escrito, não estava escrito inocente e condenado, estava escrito condenado e condenado. Independente do papel que ele tirasse, ele ia ser condenado à morte. E agora o que fazer? Quando o juiz terminou de escrever e abriu as mãos e disse: escolha um papel, ele pegou rapidinho um, colocou na boca e engoliu. E disse: eu acabo de engolir a minha sentença. O papel que está na mão do Senhor é o contrário da minha sentença. Abra, por favor, e veja o que diz o papel. E foi liberto. A palavra que estava escrita na mão do juiz era culpado. O outro papel que estava escrito culpado, ele engoliu. Não tinha como alguém saber. Então, naquele momento, por uma inspiração divina, por uma sabedoria, porque essa luz não se acende assim tão rápido, tão fácil, em momentos como esse, né? Deus, numa situação extremamente simples, tirou da condenação a vida daquele homem. Salvou concretamente. A divina providência foi construindo um caminho de salvação para ele, aonde não havia mais recurso nenhum. Recorra a Deus. Porque a salvação vem de Deus. É que às vezes a gente fica esperando a salvação de uma maneira complexa, de uma maneira estrondosa, escandalosa. Mas de que importa o meio se você é salvo? O que importa se Deus te salva pela mão de uma criança ou pela mão de um general, se é Deus quem está salvando você? O que importa é a nossa salvação. Deixe que Deus, na sua sabedoria, escolha o caminho. Confie em Deus. Glorifique a Deus. E deixe o Senhor conduzir você. Deus nos ensina nesta palavra o que pedir, mas nos ensina como pedir.
Como é que se pede? Com confiança. Veja, cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. No momento em que a gente faz a nossa oração, uma certeza nós temos que ter dentro de nós. Ninguém recorre a Deus pedindo seu restabelecimento, sua cura. Ninguém com um coração sincero vai diante de Deus para não receber aquilo que pediu. Tenha confiança no Senhor. A nossa oração precisa ser uma oração de confiança, porque fé é confiança naquele a quem nós recorremos. Salva-me, Senhor, e serei salvo. É a certeza de que Deus, se movendo na nossa direção, colocando a mão sobre a nossa situação, ela vai encontrar saída. E aí logo em seguida no versículo 15, o que é que o homem de oração diz? Senhor, não sou eu. São eles que dizem. Não sou eu quem diz. Onde está a palavra do Senhor? Que ela venha. Mas aqueles que estão à minha volta. Esta aqui, olha, guarda para sempre no seu coração, na sua mente. Escreva no seu caderno, marque na sua Bíblia este versículo 15. Porque esta aqui é a pior tentação vivida pelo justo. Não é só quem está longe de Deus que é tentado. Os justos são duramente tentados. Justo não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa que busca a Deus. A pessoa que busca viver uma vida coerente. A pessoa que busca viver com retidão aos olhos do Senhor. Essa pessoa é a pessoa justa. Esta pessoa é tentada. E como é? E qual é a tentação do justo? É que no momento da dor e da desgraça vem sempre uma vozinha dizer: onde é que está a palavra de Deus em seu favor? Cadê as promessas que Deus lhe fez? Você não é uma pessoa tão fiel a Ele, você não é uma pessoa tão orante. Onde estão os terços que você rezou? Onde estão as missas das quais você participou? Não é você que toda semana está lá num grupo de oração, não é você que está ali participando de uma pastoral, de encontros de casais, não é você que está à frente pregando para as pessoas. Onde está a palavra de Deus? Onde está esse Deus que te favorece? Você não serviu a Deus dentro daquilo que você conseguia? Por que Ele não se manifesta em seu favor agora? E aí a tentação, para piorar a nossa situação, ainda aproveita e diz assim: está vendo ali o outro? Aquele lá viveu como queria. Passou as pessoas para trás, enganou muita gente, roubou, mentiu, fez o que podia e o que não podia. E olha lá a vida dele como está boa. Olha a vida dele como está próspera. E você, que confiou na palavra do Senhor, olha o buraco onde você se encontra agora. A tentação terrível. Jesus passou por esta tentação. Veja se essa palavra não é a oração de Jesus na cruz. Cheio de feridos, cheio de chagas, dizendo: cura-me, Senhor, e ficarei curado. Jesus rezou esta palavra. E o Pai o atendeu. A cura de Jesus foi a ressurreição. No alto da cruz, Jesus rezando: salva-me e serei salvo. E em toda aquela humilhação que Jesus viveu na cruz, porque a cruz foi uma humilhação terrível. Terrível. Diante de toda aquela humilhação, Jesus tirou os olhos daquilo que humilhava, colocou os olhos em Deus e disse: porque a minha glória és tu, Senhor. És tu, meu Pai. São eles que dizem: onde é que está a palavra do Senhor? Lembra que eles tentaram Jesus dizendo: se ele confiou em Deus, que venha salvá-lo agora. Se não é o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus foi tentado no momento mais difícil da vida dele. E ele diz: mas eu não insisti em ver a desgraça. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não pediu a desgraça. Jesus não desejou aquela morte horrorosa. Lembra dele lá no Horto das Oliveiras? Afaste de mim este cálice. Se esse cálice puder passar sem que eu o beba, mas que se faça a sua vontade, meu Pai.
Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Esta oração é a oração de Jesus. Mas esta oração é uma oração especialíssima para esse mês que nós estamos vivendo. Porque esta oração, nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu no colo da sua mãe. Jesus aprendeu a rezar com Maria. Porque Jesus nunca foi uma aberração. Criança que já nasce falando é uma aberração. Criança que diz para o pai e para a mãe, bebezinho de colo, de 1, 2 dias de vida, que diz, vem aqui que agora eu vou ensinar para vocês a sabedoria de Deus, e começa a dar instrução. Isso é uma aberração. Jesus não foi assim. Se você pensava que quando lá na casa de Nazaré, São José e Nossa Senhora se reuniam em volta do berço, Jesus começava a pregar para eles, você se enganou. Foi com Nossa Senhora que nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu a dizer Pai, Paizinho querido. Foi Maria que ensinou para Jesus a chamar a Deus de Pai. Por isso que quando sai da boca de Jesus, Abá, Pai, Paizinho querido, sai com tanta ternura, porque ele aprendeu de uma mulher cheia de graça, cheia de ternura. Nossa Senhora era especialista em Sagrada Escritura. Você quer ver? Abre lá no Magnífica que você vai ver. Aquela oração que Nossa Senhora fez, de onde que ela tirou? Ela inventou? Não, está todinha no Antigo Testamento. Maria era uma conhecedora da Sagrada Escritura. Ela guardava todas as coisas no seu coração e ensinou para o seu filho. Esta oração, Jesus aprendeu com Maria. É a oração do filho crucificado. É a oração da mãe do filho destruído na cruz. Porque na cruz Jesus foi despedaçado. Jesus foi destruído. Ali na cruz, Nossa Senhora não viu a ressurreição de Jesus. Na cruz, Nossa Senhora teve que acreditar que o seu filho ia ressuscitar, como você tem que acreditar que um dia você vai ressuscitar. Maria teve que acreditar. O que Nossa Senhora viu no alto da cruz? O seu filho bondoso, amado, querido, santo, sendo destruído pela inveja e pelo ciúme daqueles que viviam no tempo dele. Nossa Senhora viu o seu filho na cruz nu, cuspido, apedrejado, chicoteado, ali sofrendo, cego de dor. E no coração dela, o que ficava? Esta palavra que dizia, onde é que está a promessa que Deus te fez, Maria? Você se lembra que quando o anjo apareceu para você, ele disse que o Espírito Santo desceria sobre ti e que a sombra do Altíssimo te envolveria e que o ente santo que nascesse de ti seria chamado Filho de Deus e que ele reinaria sobre a casa de Israel? Que trono estranho esse que Deus deu para ele? Deus só esqueceu de te avisar que o trono era uma cruz. E ali aos pés da cruz, a tentação que não poupou Jesus no deserto e que não poupou Jesus na cruz, estava ali, olha, no ouvido de Nossa Senhora dizendo, onde está a palavra do Senhor? E Maria ouvia os que debochavam de Jesus dizendo, desce da cruz, cadê o teu Deus? Ele não é teu pai? Que ele venha te salvar. Será que não foi isso a espada de dor que transpassou o coração de Nossa Senhora? O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos
deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração.